Prezados irmãos, bom dia, bom sábado para todos vós. Eu vou ter que apresentar o programa com apoio visual porque a pregação que nos chegou da parte da ADRA vem em suporte informático e era para ser apresentada no dia 9 de abril. Mas em conversa com a responsável da ADRA aqui na igreja local, achámos por bem que seria bom apresentar este programa hoje, visto que é o início da semana especial de angariação de fundos para a ADRA e não faria tanto sentido apresentá-la no último dia. Acho que é muito mais motivador para cada um de nós vermos o que vamos ver e sabermos o que vamos aprender acerca do trabalho da ADRA para depois podermos até falar com as pessoas com quem iremos contactar ao fazer a angariação de fundos para esta agência. A ADRA é a Agência Adventista de Desenvolvimento e Socorro. Talvez em Portugal não seja tão conhecida como outras organizações não governamentais, mas é, a nível mundial, uma das mais conhecidas e, sobretudo, é bem conhecida a nível das instâncias, das mais altas instâncias internacionais, nomeadamente a nível das Nações Unidas. Portanto, eu vou passar a partilhar convosco, eu estou aqui à vossa frente, a partilhar convosco o conteúdo desta apresentação, desta reflexão que é proposta à Igreja a nível nacional, através a partir da ADRA e, portanto, através destes meios audiovisuais. Parece que está a funcionar. Eu ainda sou do tempo em que não se usava esta técnica toda, de modo que às vezes não somos propriamente compatíveis. Bom, a Igreja Adventista do Sétimo Dia, da agência ADRA, acarinha e nutre os seus membros. Cumpre também a missão que Cristo lhe confiou de fazer discípulos e está voltada, portanto, para o serviço à comunidade. Como nós sabemos, o trabalho de Deus faz-se com vários pilares fundamentais da obra. Um deles é a pregação do Evangelho, o outro é o Ministério da Saúde, outro ainda é o Ministério da Educação, e nesse particular, aqui, a Madeira e o Funchal em particular, estão particularmente privilegiados pelo facto de poderem desfrutar de um estabelecimento de ensino
que cobre as duas primeiras fases, digamos assim, da educação, que é a pré-escolar e o primeiro ciclo, como é do conhecimento. Mas há um outro pilar que é importante, que está devidamente consignado na Palavra de Deus, que é o trabalho social. E é aqui, particularmente, que a ADRA se insere no trabalho social, embora a partir deste toque também as outras áreas de serviço da Igreja, nomeadamente a educacional também a médica e também a pregação da palavra. Atestando, portanto, a ênfase bíblica no bem-estar da pessoa como um todo, fazemos da preservação da saúde e da cura dos doentes uma prioridade e, através do nosso ministério para com os pobres e oprimidos, cooperamos com o Criador na sua obra compassiva de restauração. Portanto, eu acrescentaria a restauração do ser humano. Achas que isso dá? Obrigado. Tivemos aqui uma rápida atualização técnica. Parece que com este funciona. Portanto, a responsabilidade social que pesa sobre a Igreja, uma Igreja que nasce neste mundo, que é chamada por Deus para um ministério junto dos necessitados deste mundo, tem, portanto, um cariz de responsabilidade social, que equivale, portanto, a uma parte da missão global da Igreja. Em 2005, 21,6% da população mundial vivia com menos de €1 por dia e 800 milhões de pessoas passavam fome. Infelizmente, este tipo de informação não é novidade para nós, porque sabemos que há muita gente à nossa volta, e alguns mais longe de nós, que infelizmente vivem com sérias dificuldades e muitas vezes passam fome. Em 2008, 70 milhões de crianças não tinham acesso à escola, metade das quais na África subsaariana, portanto a sul do deserto do Saara. Basicamente a Europa central, digamos assim. Em 2009, no mundo inteiro, e por causas evitáveis, portanto coisas que poderiam ter sido evitadas, morreram 8,1 milhões de crianças antes de fazerem 5 anos de idade. Apenas para termos uma ideia do que isto representa, atualmente a população portuguesa anda à volta dos 11 milhões, portanto, é quase a totalidade da população, do equivalente à população portuguesa, crianças com menos de 5 anos de idade morreram por causas que podiam ter sido evitadas. No final de 2006, 18% da população portuguesa ganhava um rendimento médio mensal por adulto inferior a 366 euros. O nível considerado como limiar de pobreza. Em Deuteronômio, capítulo 15, versículo 11, Deus diz-nos: nunca deixará de haver pobres na terra. Bom, esta palavra que o Senhor partilhou com Moisés para que ficasse escrita para a posteridade, infelizmente tem, nos nossos dias, uma repercussão que mostra verdadeiramente que a palavra de Deus é verdadeira. Por detrás do valor da pobreza, na verdade, estão pessoas. É verdade que às vezes os responsáveis, sobretudo os políticos, mas às vezes os responsáveis sociais, têm a tendência para trabalhar muito com as estatísticas e reduzir tudo aos números. As estatísticas são importantes, mas só serão devidamente importantes e úteis se realmente servirem para resolver os problemas do mundo, os problemas da sociedade, o que significa os problemas das pessoas. E enquanto cristãos, nós não podemos olhar para uma estatística, por exemplo, que diga que apenas 1% da população tem fome, quando 1% da população significa mais de 100 mil pessoas. Portanto, ainda que houvesse uma única pessoa que passasse fome no mundo, isso deveria ser para os cristãos um motivo de preocupação e uma motivação para nós irmos ao encontro dessa pessoa e a podermos ajudar na medida das nossas possibilidades. Crianças, mulheres e homens, como cada um de nós, que um dia nasceram neste mundo para assumirem a sua humanidade de forma plena, estão muitas vezes a passar por sérias dificuldades. Agora, a pergunta que nós nos podemos colocar é esta: quanto valem essas vidas? Quanto vale a vida de uma pessoa? Podemos nós quantificar isso? Quanto vale a vida humana? Eu creio que a única resposta que nós podemos obter, e é uma resposta à luz da Sagrada Escritura, é que vale o suficiente
para que Deus tenha morrido por ela. Não o poderemos quantificar em termos numéricos. Reconhecer a imagem de Deus na humanidade significa que valorizamos as pessoas acima das coisas. E este é um grande desafio para nós cristãos que vivemos no mundo ocidental e que muitas vezes somos influenciados pela sociedade em que vivemos, que tende a valorizar mais as coisas do que as pessoas. Quando, na verdade, enquanto cristãos, nós temos valores opostos a isto. Nós temos que valorizar as pessoas e não as coisas. Cristo veio ao mundo morrer por pessoas, não por coisas. E nós somos chamados a ir ao encontro das pessoas e não de coisas. Portanto, as pessoas são o mais importante. Aquela célebre pergunta que um dia Caim fez a Deus, quando Deus lhe perguntou pelo seu irmão, sou eu o guardador do meu irmão? A resposta subjacente na cabeça de Caim é que ele não era guardador do seu irmão. Mas, na verdade, nós somos guardadores dos nossos irmãos. E devemos ter o cuidado de tudo quanto fazemos ser para o bem daqueles que connosco partilham a existência neste mundo em que vivemos. A história do rico que tinha um problema de armazenamento, encontramos em Lucas capítulo 12. É basicamente a história de um homem que tinha tanto, que fazia projetos por causa daquilo que tinha. Curiosamente, em nenhum momento este homem parece ter preocupado em partilhar aquilo que tinha. O objetivo dele era ter sempre mais e mais, como se o ter mais desse segurança. Ora, nós sabemos que o que nos dá segurança não é o termos mais em termos materiais. Aquilo que verdadeiramente pode dar segurança a cada um de nós é estarmos mais perto de Deus e sentirmos que estamos bem com Deus. Aí sim podemos ter um verdadeiro sentimento de segurança e não apenas no acumular de coisas materiais que na verdade não dão segurança nem paz a ninguém. Porque se assim fosse, aqueles que realmente têm muito neste mundo não andariam preocupados por causa daquilo que têm. Eu lembro-me sempre, quando falo ou leio acerca destas coisas, da experiência de um homem que nós com certeza conhecemos de nome, o Sr. Rockefeller. Rockefeller foi um homem que acumulou uma riqueza assombrosa. Mas a maior preocupação daquele homem era exatamente por causa da riqueza que tinha. Ele tinha medo de toda... porque ele receava as intenções das pessoas que o faziam, pensando que as pessoas se chegavam a ele só pelo interesse de com isso beneficiarem de alguma coisa por causa da riqueza que ele tinha. Portanto, a riqueza que ele acumulou não lhe trouxe paz, não lhe trouxe tranquilidade, o realizou socialmente, muito pelo contrário, contribuiu infeliz. Se ele não tivesse tanto, não teria essa preocupação e a vida dele podia ter sido significativamente diferente. Em Lucas capítulo 12, a reflexão que nos chega é que ele poderia ter resolvido o seu problema com os excedentes, com aquilo que tinha a mais. Simplesmente reconhecendo o seu dever para com os pobres. Se tens muito, partilha. Ajuda aqueles que não têm. Mas precisava de aprender a lição e essa lição ele parece não a ter aprendido. A lição que Jesus tão claramente ensinou, nós somos abençoados a fim de sermos uma bênção para os outros. Somos privilegiados em servir aos outros. Esta é uma mensagem cristã que nós devemos pôr em prática na nossa vida. Quando estamos felizes porque temos muito, devemos lembrar-nos dos que estão infelizes porque às vezes não têm nada. O diálogo com o jovem rico que encontramos, por exemplo, em Marcos capítulo 10, é outro exemplo dos evangelhos que nos fala acerca dos problemas inerentes ao ter muito. Muitos de nós, com certeza, se recordam desta história. Um jovem, muito rico, vem ter com Jesus. E, no fundo, ele tem uma preocupação, e a sua preocupação qual é? Herdar a vida eterna, conseguir a salvação eterna, conseguir a aprovação do Deus Altíssimo. E vem ter com Jesus, fazendo-lhe esta pergunta que, no fundo, amargurava o seu coração. O que é que eu posso fazer para conseguir ser salvo? E Jesus faz-lhe um convite que ele não estava à espera de receber. Na verdade, o que ele queria não era um convite, era uma resposta. Algo que Jesus dissesse que o pudesse sossegar, que lhe desse a paz que ele procurava. Mas, em vez disso, Jesus faz-lhe um convite. O convite para ser seu discípulo. Aquele jovem declinou o convite de Jesus. E qual foi a razão? Lembram-se?
porque ele tinha muitas posses, porque ele tinha abundância excessiva de bens materiais. E essa era a preocupação dele. Era gerir os bens, mantê-los, de preferência aumentar a sua posse material, e não aceitou o convite de Jesus para ser discípulo. Tentando procurar a vida eterna, ao declinar o convite do discipulado, ele perdeu a vida eterna. E a prazo, meus prezados, a prazo perdeu também os seus bens. Qual era o nome deste jovem? Não sabemos. Não sabemos. A riqueza que ele conseguiu manter e talvez acumular ao longo da sua vida, para quem ficou? Não sabemos. Os bens ficaram cá, os bens materiais nunca se perdem. Reciclam-se, vão ficando, mas mudam de mãos. Ele já não os tem, morreu há muitos anos. Provavelmente a sua família também os perdeu, porque quando foi da invasão romana, a Palestina ficou uma desgraça. E tanto quanto sabemos, até ao século XX não houve judeu praticamente que subsistisse em Jerusalém, nem nos arredores. Portanto, isso significa que as suas riquezas passaram de mãos, a família perdeu tudo e ele perdeu a salvação eterna. Evidentemente que a riqueza e a influência não satisfaziam os anseios mais profundos do seu coração. Aproximou-se de Jesus com a sincera intenção de buscar paz e a vida eterna. Jesus demonstrou solene interesse por ele e, em resposta à sua pergunta, disse-lhe: vai vendo tudo o que tens, dá-o aos pobres, vem e segue. Sabemos que o jovem tinha outros planos para a sua vida e não aceitou o convite de Jesus. Em Lucas, capítulo 4, versículos 18 e 19, nós lemos que Jesus tinha uma preocupação constante com os pobres. E vemos isso através desta afirmação: o Espírito Santo é sobre mim, pois me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a apregoar liberdade aos cativos, a dar a vista aos cegos, a pôr a liberdade aos oprimidos e a anunciar o ano aceitável do Senhor. Quando diz ali, me ungiu para evangelizar os pobres, significa ir até eles e levar-lhes a boa nova. E qual é a boa nova? É que existe vitória em Jesus. Portanto, faz parte da obra social da Igreja também levar a mensagem espiritual àqueles que necessitam. Mas não apenas ir ao encontro dos quebrantados de coração, apregoar liberdade aos cativos, ajudar nos problemas de saúde que cada um possa ter, também faz parte da obra da Igreja. E é uma obra tão nobre, tão elevada, tão importante como a obra da pregação do Evangelho. És tu aquele que havia de vir ou esperamos outro? É a pergunta que é feita a Jesus. Quem é que fez esta pergunta? Recordam-se? João Batista. Porquê é que João Batista fazia esta pergunta? Porque ele estava a aguardar o Messias. Mas ele também tinha a sua ideia acerca do Messias, do que o Messias deveria fazer. E parece que aparentemente não estava a ver aquilo que se estava a passar. Ora, é interessante a resposta que Jesus dá aos discípulos de João que vão ter com ele e que lhe fazem esta pergunta. Ide e anunciei as coisas que ouvis e vedes. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são limpos, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e aos pobres é anunciado o Evangelho. O que era isto? Um sinal de que o reino de Deus estava a chegar. Vejam, portanto, a proximidade que existe entre a mensagem do reino de Deus e o serviço ou o ministério social. O ir ao encontro dos outros. Também o ministério da medicina, da saúde, também o ensino que está subjacente. A pregação da palavra. Enfim, a obra de Deus na sua globalidade. Quem, pois, tiver bens do mundo, dizia João, e vendo o seu irmão necessitado, lhe cerrar as suas entranhas, como estará nele o amor de Deus? Meus filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas por obra e em verdade. Há pouco, nos poucos instantes que pude estar com os monitores, que estavam na classe de monitores, antes do início da escola sabatina desta manhã, eu fiz um
coloquei um desafio a cada um dos monitores que estavam ali, que era de alguma forma tornarem a lição desta semana uma coisa prática. Porque ela corria o risco de ser apresentada de forma apenas teórica. E não é esse o objetivo. Conforme nós vemos nestas palavras, o objetivo do Evangelho não é ser teórico. Não é apenas que nós saibamos, que nós compreendamos o plano de Deus para a humanidade. O objetivo é que ele se torne prático. O mundo não precisa de filosofia religiosa. Já tem que chegar e sobre. O mundo precisa de prática cristã, porque essa sim está em falta. E que se não formos nós, os servos de Deus, todos nós, filhos e filhas de Deus, que sabemos estas coisas, que compreendemos a sua importância e temos a informação suficiente para partilhar, se não formos nós a fazer isso, quem é que o vai fazer? Se não for a Igreja de Deus na Terra a levar aos necessitados aquilo que eles precisam, quem mais o fará? Esta é uma responsabilidade que pesa sobre cada um de nós como membros do corpo de Cristo. Quando os estragos da pobreza, a injustiça e a opressão estão bem presentes, a palavra de Deus insiste que uma fé que fala somente das necessidades espirituais do povo, mas deixa de demonstrar a sua compaixão mediante auxílio prático, é vista como um culto falso. O verdadeiro culto a Deus é prático. Tem uma componente teórica, claro que sim. Prática sem teoria é perigosa. Mas não pode ficar apenas no plano da teoria. É preciso prática. É preciso ir até àqueles que realmente estão necessitados, que precisam que alguém vá até eles com as motivações certas, mas também com a solução adequada ao seu problema, seja ele qual for. E os únicos no mundo que podem realmente conciliar as intenções corretas com as soluções melhores são os cristãos. Mais ninguém no mundo, meus prezados, mais ninguém no mundo sabe aquilo que nós sabemos para podermos ir até àqueles que precisam de nós. Há muitos problemas de diversa ordem que poderiam ser resolvidos e às vezes até evitados se a Igreja estivesse mais ativa, levando às pessoas essas soluções que nós conhecemos. Muitas vezes os técnicos, apesar de especialistas em certas áreas, não sabem verdadeiramente qual é a melhor solução para o problema. E essa solução está dada ao povo de Deus. E se nós a estudarmos, se a aprendermos e se a pusermos em prática, nós iremos certamente ao encontro das necessidades do mundo em que vivemos. Portanto, como dizia Gandhi, precisamos viver em nossas vidas as mudanças que queremos ver no mundo. O Gandhi, de alguma forma, é um desafio para o cristianismo. Um dia ele disse, eu quero acreditar que ele era sincero quando disse, um dia Gandhi disse que se tornaria cristão se um dia encontrasse um verdadeiro cristão. Bom, tanto quanto sei, ele morreu sem ser cristão. Se calhar ele nunca conseguiu ver cristãos à sua volta, pelo menos da maneira que ele precisava de ver. Há cristãos no mundo, certamente que sim. Mas não deixa de ser verdade aquilo que ele diz aqui. Que nós precisamos viver nas nossas vidas as mudanças que queremos ver no mundo. Se nós pregamos uma coisa ao mundo, mas não a pomos em prática... Eu lembro-me uma vez que tive que anunciar num determinado local um plano de 5 dias para deixar de fumar. E quando eu tive que fazer, eu fiquei desejoso que uma determinada pessoa que era membro da igreja não fosse espalhar aqueles folhetos, porque essa pessoa fumava. Meus prezados irmãos, temos que ser mais coerentes com aquilo que sabemos. Temos que viver mais. Precisamos de mudar de acordo com a vontade de Deus. O reino preparado desde a fundação do mundo é um reino onde todos são satisfeitos, alimentados e livres. Qualificamos-nos para entrar nesse reino quando exercemos boa mordomia da própria vida, distribuímos vida a partir da abundância que recebemos como legado de Deus. O Evangelho declara que a vida eterna é a recompensa daqueles que cuidam da vida, aqueles que alimentam os famintos, dão de beber aos sedentos, abrigam o estrangeiro, vestem os nus e visitam os doentes e encarcerados, tornando-os identificados com a criação do reino de Deus neste mundo e atuam em parceria com Deus no domínio dos negócios humanos.
Desobedecer a esse mandamento bíblico é negar lealdade ao reino e ao rei. Por outras palavras, é negar lealdade ao Deus Altíssimo, que nos chamou, como todos sabemos, das trevas para a luz, para que possamos viver na luz já neste mundo e possamos ser portadores de luz àqueles que nos rodeiam. A Igreja e os seguidores de Cristo precisam responder como Caim a esta pergunta: sou eu o guardador do meu irmão? No entanto, precisamos de responder de uma forma diferente daquela que Caim respondia. Somos guardadores do nosso irmão. Temos influência sobre os nossos irmãos, sempre. Quer queiramos, quer não. Ela será boa ou má? Depende daquilo que nós escolhermos ser. Mas seremos sempre uma influência para os outros. Pois esta pergunta Deus faz a cada um de nós. Ele partilha connosco. Qual é a resposta que cada um de nós dá? Estamos nós dispostos a ser colaboradores de Deus, levando aos outros algo de que eles necessitam? Ou preferimos fechar-nos no nosso castelo, por assim dizer, e ficarmos resguardados atrás das muralhas da contaminação do mundo, não nos querendo desenvolver com os outros? Se escolhêssemos isto, estaríamos a cometer o mesmo erro dos fariseus, que por medo de se contaminarem não queriam ser alguém próximo dos outros. Daí que Jesus tenha contado a parábola escandalosa do bom samaritano. O herói da história era um samaritano. Aquele que estava disponível era o imundo, era o maldito. Sabem que os judeus gostavam tanto dos samaritanos naquele tempo, que até foi escrito no Talmud, passo a citar: é preferível comer carne de porco, isto diz um judeu, escreve um judeu, um rabino judeu, é preferível comer carne de porco do que aceitar pão da mão de um samaritano. Vejam, portanto, como eles gostavam dos samaritanos. E Jesus contou aquela história escandalosa, não é? Do bom samaritano. O herói da história era um samaritano, um maldito, o impuro. Afinal, era o melhor de todos eles. Melhor que o levita, melhor que o fariseu. O erro que eles cometeram é que, não querendo contaminar-se, deixaram de estar acessíveis aos outros. Nós não devemos cometer o mesmo erro. Dizia Jesus: em verdade vos digo que quando o fizerdes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Há necessidades à nossa volta. Nós podemos ajudar a minorar os problemas. Novamente, Deuteronômio, capítulo 15, versículo 11. Dizia Deus: nunca deixará de haver pobres na terra. Portanto, eu te ordeno, é uma ordem do Senhor, dizendo: sem falta abrirás a mão para o teu irmão, para o teu necessitado e para o teu pobre na tua terra. Portanto, temos aqui um mandamento do Senhor. Não faz parte dos 10 mandamentos, mas faz parte da lei. A lei não são os 10 mandamentos, a lei é toda a Escritura. E este é mais um mandamento que lá está, de estarmos acessíveis para os necessitados. Ninguém pode secar as lágrimas de outro sem que as suas mãos se molhem. Diz um provérbio da sabedoria africana, e como nós compreendemos, tem muita verdade nisto. Ninguém pode secar as lágrimas de outro sem que as suas mãos se molhem. Como adventistas do sétimo dia, temos o privilégio de pertencer a uma comunidade de fé que acredita poder fazer a diferença no mundo em que vive, transformando-o para melhor. Podemos e devemos fazê-lo como voluntários de projetos sociais da nossa igreja local. Termos locais. Podemos fazer qualquer coisa. Ou atendendo às carências daqueles com que convivemos cada dia. Eu dou graças a Deus porque aqui, durante os últimos tempos, isto tem sido posto em prática. Particularmente desde o ano passado para cá, isto tem sido posto em prática. E sabem que depois daquela desgraça que houve em fevereiro, a ADRA, a nível nacional, mexeu-se pela Madeira. O responsável nacional veio cá. Alguns irmãos disponibilizaram as suas viaturas, porque eram viaturas próprias para andar em todo o terreno, literalmente. E havia sítios em que tínhamos mesmo que andar em todo o terreno, apesar de antes ter sido estrada. Naquela altura já não era propriamente uma estrada. E andámos aí em vários locais, vendo os estragos que tinham sido realizados, contactando as entidades das freguesias locais, fazendo um apanhado das necessidades, para que depois a ADRA pudesse ajudar. E houve um projeto
que mereceu a atenção particular da ADRA, e a ADRA contribuiu para que essa junta de freguesia pudesse receber material que pudesse dar às pessoas, para que as pessoas pudessem refazer as suas casas na medida das possibilidades e das necessidades que foram apresentadas. Portanto, isto foi uma realidade o ano passado e tem sido uma realidade este ano. Algumas pessoas foram ajudadas também nos seus domicílios. Houve vários casos disso. Não se fez propaganda disso. Mas nós não temos que fazer propaganda do bem que fazemos aos outros. Mas é bom que saibamos que foi feito. E eu felicito aqueles que estiveram à frente dessas iniciativas, porque foram iniciativas muito nobres. Iniciativas que se adequam perfeitamente à mensagem de Deus na sua Sagrada Escritura. Não uma mensagem apenas de conhecermos que existe uma salvação em Cristo, mas uma mensagem que nos ajuda a percebermos a importância de materializarmos esse amor de Deus através da obra social e ao encontro daqueles que necessitam de apoio, que necessitam de ajuda. Se um irmão ou uma irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano e algum de vós lhes disser, ide em paz, aquentai-vos e fartai-vos. Palavras bonitas, é verdade. Mas não lhes derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito há nisso? Assim também a fé, se não tiver obras, o que é? É morta em si mesmo. O mundo está cheio de bonitos discursos, de palavras de circunstância. Temos especialistas nessas artes da oratória. Se tiverem dúvidas disso, ouçam os políticos a falar nos meios de comunicação oficial, vão ver que é verdade. Mas não são as palavras bonitas que resolvem o problema das pessoas. E isso nós também sabemos, sobretudo num tempo de crise como aquele que estamos a viver em Portugal. Nós não precisamos de palavras bonitas, precisamos de bonitas ações. E as ações só serão bonitas se estiverem de acordo com a palavra e com o Espírito de Deus na sua mensagem bíblica. Dizia a serva do Senhor no livro de Já Todas as Nações: muitos dos que professam o seu nome deixaram de considerar o facto de que os cristãos têm de representar a Cristo. A menos que haja sacrifício prático pelo bem de outros, no círculo da família, na vizinhança, na igreja e onde quer que estejamos, não seremos cristãos. Seja qual for a nossa profissão, ao vermos seres humanos em aflição, seja devido ao infortúnio, seja por causa do pecado, não digamos nunca, não tenho nada com isso. Isto é interdito ao pensamento de um cristão, quanto mais às palavras. Temos tudo a ver com isso. E temos a obrigação perante Deus e perante o nosso próximo de tentarmos alguma coisa para ajudar a resolver as situações. É evidente que nós não poderemos resolver os problemas do mundo. Só Cristo o fará quando voltar em glória. Mas podemos fazer muito para que, ao ir ao encontro do sofrimento, das necessidades dos outros, muitos se possam preparar para a vinda de Cristo, muitos possam aceitar a mensagem da fé, porque veem que ela tem interesse e tem valor prático, tem substância, não é apenas uma teoria religiosa. O espírito de trabalho altruísta em favor dos outros dá profundeza, estabilidade. E agora reparem, amabilidade cristã ao caráter. Traz paz e felicidade ao seu possuidor. Quem é que não quer paz e felicidade? Todos queremos. Não é preciso ser cristão para desejar isso. Mas os cristãos ainda o desejam, talvez mais do que os outros, e lutam por isso. Pois vejam as palavras da serva do Senhor. Ao trabalharmos para os outros, diz ela por outras palavras, isso vai-nos trazer paz e felicidade. Sabem qual é o segredo? É que muitas vezes ao trabalhar para os outros esquecemos de nós mesmos. E aquilo que nos torna mais infelizes no mundo é estarmos concentrados sobre nós próprios. Sempre que há um problema com alguém, é inevitável, em 100% dos casos, o que acontece é que nós reparamos que a pessoa está preocupada com o seu próprio eu. Eu senti isto, fizeram-me aquilo, disseram-me aquilo outro, não me disseram isto, não me fizeram aquilo, não me fizeram aquilo outro, eu. Quando nós trabalhamos para os outros, às vezes esquecemos de nós. Isso faz com que nós nos sintamos bem. Só nos poderemos realizar individualmente, completamente no reino dos céus. É um facto. Por isso, enquanto nós nos concentrarmos no eu nesta terra, vamos ter muitos motivos para sermos infelizes e estarmos descontentes.
Quando deixarmos de nos concentrarmos em nós, passarmos a concentrar-nos nos interesses e nas necessidades dos outros, isso vai nos ajudar a passar um obstáculo muito grande para a salvação, que é a tirania, que é a grandeza do nosso eu, que nos esmaga às vezes e nos cega para as verdadeiras necessidades deste mundo. Este senhor, Albert Schweitzer, era médico, foi professor de teologia, sobretudo foi um grande missionário. A dada altura ele desgostou-se com aquilo que estava a acontecer no mundo da teologia e compreende-se facilmente se soubermos que a escola teológica alemã foi onde nasceu, cresceu e se mundializou a teologia da alta crítica, a qual Ellen White condena, que compartimentou e que esmiuçou a palavra de Deus, tirando-lhe todo o significado e toda a unidade. Este senhor Albert Schweitzer chateou-se com a teologia, achou que aquilo era apenas teoria, filosofia religiosa, não tinha nada de prático nem de interessante, e pelo facto de ser médico e como teólogo também, ele sentiu-se habilitado para ir para as missões e foi para a África fazer aquilo que ele achou que no fundo era o sentido da teologia, que era estar ao serviço dos outros. Foi um grande missionário, ajudando a curar leprosos em África. E ele dizia: devo dar-me a mim próprio em serviço pessoal da humanidade. Não a pregar ou falar, mas simplesmente a fazer, a mostrar o amor de Deus, ajudando a aliviar a miséria dos outros. Permitam-me que vos diga que ele descobriu o sentido profundo da razão de ser da teologia. Prática. O conhecimento de Deus tem que ser prática, de outra forma não é teologia. Ele realizou-se indo ao encontro dos outros. Claro que nem todos nós podemos ser missionários longe, em terras distantes, mas todos nós podemos fazer qualquer coisa. Na nossa própria casa, no nosso local de trabalho, na nossa igreja, na nossa vizinhança. Todos nós podemos fazer qualquer coisa para ir ao encontro das necessidades dos outros. Às vezes nem é preciso muito. Às vezes basta estar disponíveis apenas para ouvir os outros. Permitam-me que vos conte rapidamente a história, uma história verídica que aconteceu com um pastor, que muitos conhecem, o pastor Teófilo Ferreira, que ele contou uma vez numa aula em Colonge. Ele diz que um dia foi visitado por um senhor árabe. E aquele homem precisava de falar. E o que ele fez foi ouvi-lo. Todos os dias, durante um determinado período de tempo, aquele homem foi ter com ele. E falava, ele simplesmente ouvia. Depois de estar ali um bom pedaço a ouvi-lo, o homem ia-se embora. E voltava no dia seguinte e continuava, falava, e depois ia-se embora. E assim foi durante algum tempo. No final daquele período de tempo em que aquele homem veio repetidamente ter com o pastor Teófilo Ferreira e foi escutado, da última vez que ele lá foi, ele agradeceu muito pela grande ajuda que o pastor Teófilo Ferreira lhe tinha dado. E o pastor Teófilo dizia: mas eu não fiz mais nada senão ouvi-lo. Mas aquele homem precisava de ser ouvido. E foi essa a ajuda que o pastor lhe pôde dar, foi simplesmente ouvi-lo. Às vezes não é preciso muito. Às vezes são coisas muito simples, que não custam grande coisa, a não ser estarmos disponíveis para os outros. Para aquele homem foi o suficiente, foi uma grande ajuda. Devemos realmente ter a preocupação de estar acessíveis e disponíveis para os outros. Devido ao seu trabalho com os leprosos em África, Albert Schweitzer recebeu o prémio Goethe e mais tarde o prémio Nobel da Paz. A rainha Isabel II otorgou-lhe a mais alta distinção civil da Grã-Bretanha, a Ordem de Mérito. Que contraste! Às vezes as pessoas, para se conseguirem sentir realizadas, para quererem irem longe, dizem elas, subjugam tudo e todos aos seus intentos, para quererem subir. Alguns dos melhores exemplos que temos na humanidade são homens que chegaram bem longe, simplesmente porque estavam disponíveis para os outros e não procuraram mais nada. É o caso deste homem. Não procurou isto. Isto veio como resultado da sua entrega aos outros, de uma vida para os outros. Jesus diz no Evangelho de Mateus, capítulo 25, versículo 34, vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. A quem é que Jesus dirá isto? Àqueles que compreenderem qual é o sentido do seu chamado como cristãos, como filhos e filhas de Deus. Estamos cá para servir os outros. E é na medida, ainda há pouco eu dizia na lição ali dentro da escola sabatina, é na medida em que nós estivermos disponíveis para servir os outros que todos nós seremos servidos. Vejamos o exemplo da vida conjugal.
Todos os problemas que surgem no seio do casal, todos, sem exceção, têm uma particularidade em comum. Sabem qual é? É pelo menos um dos dois estar concentrado sobre si mesmo. É o suficiente para que haja problemas no casal, sejam eles quais forem. Se o marido ou a mulher, basta que um deles esteja concentrado sobre si próprio, é o suficiente para haver problemas no casal. Porquê? Porque vai exigir do outro o que quer que seja. E vai cobrar do outro isso. Eu não me sinto bem, tu não me realizas, tu não me dás atenção, tu não me dás isto, tu não me dás aquilo, tu não fazes assim, tu não fazes assado. Quem é que está por trás? O eu. Quando o marido e a mulher procuram ir ao encontro do outro, sabem o que é que acontece? Sentem-se os dois realizados, sentem-se os dois bem, porque vivem em função um do outro. É tão simples e tão prático quanto isto. Precisamos de estar disponíveis para os outros, para nós próprios nos sentirmos realizados e vermos as nossas próprias necessidades também colmatadas. Possa o Senhor abençoar a sua igreja e cada um dos seus filhos e leve cada um de nós individualmente e todos como uma unidade a assumir a nossa responsabilidade como embaixadores da esperança e do conforto junto dos que sofrem. O ano passado nós distribuímos o livro Caminho para a Esperança. Se alguém nos perguntar que caminho é esse, estamos nós disponíveis para dizer: vem comigo para veres o caminho? Precisamos dessa disponibilidade para ajudar outros a verem qual é o caminho. Temos aqui uma imagem, chegámos ao fim, de uma equipa que está a preparar sacos. Sabem para que é estes sacos? Para levar aos sem-abrigo. Àqueles que não têm um teto onde se abrigarem. Não têm rendimentos para se alimentarem segundo as suas necessidades. Estes homens e mulheres, alguns são reformados, outros nem por isso, todos eles se disponibilizaram para poderem levar um pouco de conforto àqueles que necessitam disso. Nenhum deles está com cara de infeliz. Nenhum deles está a pensar: ai, o tempo que eu estou aqui a passar, que precisava tanto para fazer isto ou para fazer aquilo, para ir aqui ou para ir acolá. Realizam-se através do serviço que prestam ao próximo. Este é o desafio que Deus faz através de uma agência como a ADRA a cada um de nós. Talvez nós não possamos ir para campos de refugiados, talvez nós não possamos ir para missões distantes, mas todos nós podemos fazer qualquer coisa de muito útil para que os outros possam estar nesses territórios. É simplesmente pegarmos na revista, no material da ADRA e pedirmos às pessoas com quem estamos em contacto que nos ajudem a ter os fundos necessários para podermos ajudar aqueles que no terreno estão lá a dar a sua vida para que possam realmente ir ao encontro dos necessitados. E o Senhor desafia a cada um de nós que possamos fazer isso também, para que este mundo se torne um mundo menos sofredor, menos mau, de alguma forma, do que aquilo que ele é. Que o Senhor nos ajude a todos a compreender a nossa responsabilidade e que o Senhor nos possa motivar a todos para fazermos a nossa parte, para que possamos também colaborar nesta obra nobre, que é a obra social da sua Igreja. Vamos terminar exatamente com um hino que nos desafia a esta disponibilidade para os outros, que é o hino 324. As mãos que Deus me deu foram feitas
Graças te damos, bom Pai, por esta chamada de atenção que fazes a cada um de nós, Senhor, para as necessidades daqueles que nos rodeiam, para a importância de estarmos disponíveis para o teu serviço através do serviço do nosso próximo. Compreendemos, Senhor, a importância desta missão e sabemos também, Senhor, que às vezes não é fácil para nós conseguirmos estabelecer as prioridades pela ordem certa, que às vezes nos deixamos distrair com as nossas próprias questões e acabamos por não estar tão disponíveis quanto deveríamos para os outros. Queremos-te pedir, Senhor, que possas perdoar a cada um de nós estas desatenções e que, pela ação do Teu Espírito em cada um de nós, possas criar um coração verdadeiramente disponível para o nosso próximo, para compreendermos como podemos ir ao encontro das suas necessidades e o podermos ajudar a minorar as suas situações difíceis em que muitas vezes vive e que, através disso, eles também possam compreender o Teu amor e possam abrir o seu coração à influência do Teu Espírito, Senhor. Santo Pai, ajuda a cada um de nós a que possamos ser missionários onde quer que estejamos. Fica também, Senhor, com todos aqueles que aqui não podem estar connosco, aqueles que nos acompanharam através dos meios técnicos, aqueles que estão a sofrer neste momento problemas de saúde graves. Que a Tua paz, que o Teu Espírito possa estar com eles, Senhor. Que possas minimizar o seu sofrimento, que acima de tudo a sua fé possa permanecer firme em Ti, Santo Pai. Dá-nos a todos também uma boa continuação de sábado, que o Teu Espírito possa também continuar com cada um de nós. Te pedimos e agradecemos em nome de Cristo, nosso Salvador. Amém. Esteja em mim, em todo o meu pensar, sim, que o Deus do céu conduz